Atenção ouvintes, a partir de agora, você acompanha o programa Nova Era, com a apresentação de Roberto Rios, direto de Angra dos Reis, Rio de Janeiro. Salve! Estamos dando início a mais uma edição do programa Nova Era. A natureza como você nunca viu. Como frisei no programa passado, já estamos muito próximos de dezembro, que é um mês onde acontecem grandes confraternizações no mundo todo. Um mês onde a concórdia envolve as comemorações, invadindo os corações e unindo as famílias em nome da paz e do amor. Em 30 de dezembro, comemoramos a data mais festiva racional, por ser o aniversário do Senhor Manuel Jacinto Coelho. O Senhor Manuel nasceu no Brasil na legítima cor natural da região, numa terra onde os nativos são da cor de bronze. A cor de bronze, meus queridos, foi que trouxe para o mundo a verdadeira redenção universal. Veio fazer a união dos povos, a união das raças. Não podia nascer branco, nem podia nascer preto, porque sempre viveram um contra o outro, por causa do preconceito de cor. Nasceu no bronze a bondade suprema, para ser juiz das cores em confusão. O preto e o branco, meus queridos, nunca tiveram boa união. Por isso, nem em um e nem em outro podia nascer a salvação. Foi dada essa honra à cor de bronze por ela ser uma cor pacífica, uma cor de paz, amor e fraternidade. A cor do meio é a cor do equilíbrio. Essa é a cor verdadeira dos naturais do Brasil, que é o berço da concórdia universal. E o Senhor Manuel veio de um mundo superior a esse em que vivemos, trazer o conhecimento de salvação eterna para a terra, conforme foi profetizado por inúmeros profetas, videntes e astrólogos do passado. Por ser o aparelho de Deus na Terra, por ser o receptáculo por onde o racional superior do mundo racional se manifesta para introduzir a verdade das verdades na Terra, por já ter nascido com o seu raciocínio desenvolvido e naturalmente ter se ligado ao mundo racional, é que o Senhor Manuel é tratado como o racional superior da Terra, porque são dois em um só, o racional superior do mundo racional e o racional superior da Terra são um só. Deus veio ao mundo como bicho. Ele teve essa coragem, mas foi para não espantar os bichos,
para não assustar o bicho racional, para não matar os bichos de susto, de choque e de alegria. Quem tem conhecimento do que é cultura racional tem a verdadeira convicção de que Deus está na Terra. Veio de uma forma tão natural que não deu a perceber a ninguém a sua personalidade. Até no próprio conhecimento divino, essas verdades são comedidas, que é para não melindrar ninguém. Somente com o estudo contínuo de toda a obra, aos poucos vai se chegando a esta realidade. Quem podia, meus queridos, salvar o animal racional? Só mesmo o verdadeiro Deus, com forma de animal também, para não espantar e nem chocar o bicho. Na maior humildade e simplicidade, ele teve essa coragem de nascer nessa terra como bicho para salvar toda a bicharada do chão. E nasceu na cor de bronze, que é a cor do meio. As diferenças de cores nasceram de acordo com a deformação do Sol, que quanto mais deformado, mais quente ficava. Dessa forma, os primeiros a nascer foram os brancos. Conforme as mudanças de eternidade e a continuidade da deformação, as cores também foram se modificando. Uma das últimas gerações foi a do micróbio preto, devido à deformação já estar quase completa e o Sol irradiando muito calor, por já estar em formato de fogo. Então gerou vírus queimados, vírus pretos. Assim foi que surgiu essa infinidade de cores diferentes, devido cada eternidade ter gerado a sua cor. Os pés e pernas do Senhor Manuel pareciam ter sido refinados numa fornalha, pois a pele brilhava, reluzia como o bronze e o latão. E sua voz era grave e poderosa, como o barulho de uma cachoeira ou como o som de um trovão. Da sua boca saíram agudas mensagens como uma espada afiada para desmistificar e acabar com toda a ignorância e a falsidade que existe nesse mundo. O seu rosto bronzeado parecia o sol a nos iluminar. Está tudo documentado. Existem inúmeros vídeos gravados registrando a sua pessoa, áudios com a sua voz, com suas mensagens, inúmeras fotos e registros de todos os acontecimentos referentes à sua passagem pelo plano terrestre, assim também como inúmeros relatos de pessoas que conviveram com ele e que guardaram os seus ensinamentos. Eu mesmo tenho vários relatos e já fiz até alguns em edições anteriores desse programa. Ele, meus queridos, era da cor de bronze, mas adotou a cor branca como a cor de Deus. Por isso, a bandeira racional é branca, anunciando paz, amor e fraternidade universais. E todos os estudantes de cultura racional também se vestem de branco. Quem se traja de branco está unido aos habitantes do mundo racional.
porque o traje branco só transmite influências boas por aqueles que o usam estarem unidos aos bons. Porque as cores transmitem as suas influências. A cor branca transmite o fluido ou a energia da paz, do amor e da fraternidade. Isso é o que quer dizer o traje branco, paz e amor. Quem se traja de branco está significando que quer paz, quer viver em paz. Mas cada um tem o seu gosto, tem o seu livre-arbítrio para escolher o que lhe convém. E foi em função dessa liberdade que prevaleceu o alfabeto artificial, onde todos fazem o que bem entendem. Os antepassados não previam as consequências perigosas do abandono do alfabeto de astrologia. Porque quem erra não prevê consequências. Fecha os olhos para as consequências porque sabe que está errado já. Mas depois é que vai dar conta do resultado dos seus erros. O ladrão, meus queridos, sabe que roubando ele pode ir para a cadeia. Ou pode até vir a perder a própria vida se houver um confronto com a lei. Mas ele quer errar. E por isso não mede consequências. O faz para atender às suas próprias conveniências, os seus desejos. Se os que cometem crime medissem consequências, é óbvio que não cometeriam crime algum. A natureza, como mãe de todos, fez a vontade como uma mãe que faz a vontade dos seus filhos. Fez a vontade e deixou todos por conta de suas intenções, porque já tinha dado o melhor, que foi o alfabeto de astrologia. E os que não quiseram seguir por ele, meus queridos, são justamente os que estão aí ainda, sofrendo as consequências da vontade. Então, quem são os causadores do sofrimento da humanidade? São os próprios seres humanos, que acabaram se tornando criadores, autores e inventores de armas para se destruir, pela livre expansão da vontade. Aí está, meus queridos, o progresso das artes, o progresso destruidor. Dessa forma, para o regresso é que todos estão indo. Pelo progresso da poluição, da degeneração e do envenenamento. Vindo daí o enfraquecimento de tudo, que com o decorrer do tempo acabaria mesmo trazendo até a extinção dessa civilização, a extinção da humanidade. Já houve era em que as pessoas duravam 3.000 anos, era em que as pessoas duravam 2.000 anos, era em que duravam 1.000 anos, 600 anos, 300 anos, 200 anos. Hoje, com o progresso da degeneração, que já de muito já vem vindo assim, a duração passou a ser uns aninhos de vida insignificantes. Porque o progresso da degeneração imperou na poluição e no enfraquecimento. Enfraquecimento da matéria. E tudo que se multiplica também diminui e desaparece. Até no livro do Gênesis, que muitos conhecem, existe referências de um mundo
de uma vida muito maior de longevidade que a dos tempos atuais. Enoque viveu 365 anos e Noé 350. Para verem, meus queridos, que essa civilização, pela degeneração, ia chegar na sua extinção. Com 7 anos já iam se tornar maduros e com 14 velhos e decrépitos, até chegar na esterilidade total da espécie. Depois de extinta a classe de animal racional, iam descer todos para a classe de quadrúpedes. Iam virar irracionais. No início, meus queridos, existiam homens de 4 metros de altura, de 3 metros de altura, de 2 metros e tanto, e hoje estão minguados, medindo aí 1 metro e pouco. Porque estão sempre aparecendo doenças novas e incuráveis. Porque a matéria está cada vez mais poluída. O enfraquecimento da matéria se dá pela multiplicação de novas gerações e também pela poluição, pelos gases venenosos, pelo envenenamento atmosférico que cai sobre tudo e sobre todos na forma de orvalho, criando epidemias. Até se descobrir remédios para conter definitivamente essas epidemias, podem se levar anos. Hoje, todos que passaram a se conhecer querem viver muito mais para os campos, para as matas, porque as matas absorvem grande parte dessa poluição. Os que sofrem muito com a poluição são os que vivem nas cidades, nos grandes centros. Nos centros populosos, os habitantes são mais pálidos. Chegam até a ficar amarelos, verdes e cor de cera. Só por uma questão de estatística, meus queridos, aqui no Brasil, 80% da população vive nas cidades, nos grandes centros urbanos. Para verem, meus queridos, que o destino errado da humanidade foi sempre causado por abusarem do livre-arbítrio. Aí estão os efeitos das coisas lindas, que parecem ser grandiosas, mas são aparências só. A arte encanta e deslumbra, mas os seus efeitos reais são muitas vezes decepcionantes. Na vida do artifício estão todos também os malefícios, do maior ao menor. E no natural estão todos os benefícios. A conservação da vida, porque a vida surge do natural. É a natureza que mantém e alimenta todos. O artifício é uma coisa praticamente desnecessária, que já vem de longas eras e de veteranos séculos, mas de certo tempo para cá tomou um grande vulto, estrondoso. E dessa maneira, meus queridos, a vida se tornou difícil para enfrentar os artifícios, que nele está também a destruição do natural, que é o que todos realmente necessitam. Tudo isso é muito antigo. Começou com doentes que viviam variando e nas suas variações foram se distanciando do natural com as suas invenções, com as suas inovações, com as suas descobertas, que as novas gerações de doentes foram achando bonito, achando bom
e foram adotando. Somente quem varia, quem está variando, é que vai criar coisas contra si mesmo. E assim, meus queridos, surgiu esse amontoado de artes para a destruição dos próprios arteiros. Com o desenvolvimento e o adiantamento é que reconhecerão que o artifício só prejudicou a todos. Porque a evolução racional adequada é promovida pela própria natureza. É uma evolução natural e não artificial. Enquanto estiverem fanatizados, dominados, embriagados e sugestionados pelos artifícios, vão achando que é no artifício que está tudo de bom, como coisa que é o artifício que mantém todos. Esse reconhecimento só se dará pela liquidação do natural feita pelo artifício. Aí é que despertarão, acordarão e procurarão a linha da natureza, a linha do verdadeiro natural, porque entenderão que o artifício só faz destruir tudo. Não é que não exista o artifício bom, aquele que é necessário porque compõe com a vida, aquele que compõe harmonicamente com a natureza do animal racional. Estou me referindo aqui ao artifício mau, aquele que é contra a natureza, aquele que envenena, que faz mal, que prejudica e que destrói os seres vivos. Bem, meus queridos, hoje eu trouxe uma surpresa para vocês. No nosso quadro poético, como falamos nesse programa sobre a voz grave do Redentor, o próximo quadro será feito com a voz do racional superior, dando uma mensagem importante para o mundo. Quem nunca teve a oportunidade de ouvir a sua voz, poderá, nesse momento, ouvir, sentir e aprender diretamente de suas palavras a sua essência. E logo após voltaremos com mais informações para todos. Estamos apresentando o programa Nova Era com Roberto Rios. A natureza mudou de fase e por ter mudado de fase, essa é a causa da energia racional que está comandando a natureza, porque não há efeito sem causa. E ninguém sentiu essa mudança na natureza porque todos vivem artificialmente. E quem vive artificialmente vive contra a natureza. E por viver contra a natureza, não tiveram condições de sentir as mudanças naturais da natureza. Há milhões de milênios que todos vêm pensando e imaginando, procurando acertar. E nunca conseguiram acertar, e os desacertos aí a se multiplicar. A fase do pensamento terminou, a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores, e por falta do alimento da natureza, o pensamento de todos começou a enfraquecer. E o enfraquecimento do pensamento causou esse desequilíbrio moral, físico e financeiro,
essa falência moral, física e financeira e essa liquidação moral, física e financeira, porque terminou a fase do pensamento. Com o pensamento ninguém resolve mais nada, somente com o raciocínio. Porque a fase que nós estamos atravessando é a fase do desenvolvimento do raciocínio. E por isso está aí. Esse desequilíbrio todo causou desrespeito. O desrespeito causou a violência. A violência causou o terror. O terror causou as guerras. E as guerras causaram a mortandade. É preciso que a humanidade se conheça para saber o porquê todos assim são, para saber quem são, para saber de onde são, para saber de onde vieram e para onde vão e para onde irão. Porque tudo que existiu, feito pelo pensamento e a imaginação, foi necessário e preciso existir para a lapidação da humanidade. Porque o pensamento e a imaginação são duas máquinas de lapidação. Voltamos a apresentar o programa Nova Era. Voltamos. O mundo vive cheio de histórias, de contos e lendas feitas para enganar. Histórias e contos bem forjados para ludibriar e explorar a humanidade. Os mais espertos exploram os mais ingênuos. Foram as artes que deram margem para a mentira prevalecer como se fosse verdade, meus queridos. Se tivessem vindo guiados pela verdadeira bússola, que é o alfabeto astrológico, estariam todos felizes e contentes, vivendo irmanados, protegidos pela natureza. E quando morressem, iam se transportando para a origem naturalmente. Já estariam todos no mundo racional. Todos eram regidos pelo alfabeto astrológico, mas decidiram inventar um alfabeto artificial, achando que seria melhor. Porque sem a regência do astral superior, podiam fazer o que bem entendessem. Podiam enganar, podiam mentir, trair, roubar, matar, iludir, fantasiar e com o verdadeiro não podiam fazer nada disso. Queriam liberdade total. E a liberdade total trouxe essas consequências desastrosas que o mundo vem atravessando. Tudo por abusarem demais do livre-arbítrio. Porque tudo tem limite. Passou do limite, entra no erro. E foi o que se deu com o alfabeto artificial. O desastre de todos pela falta de limites. Então, meus queridos, com o desenvolvimento dessa civilização libertária, aos poucos foram vendo que a falta de limites se transformou em um grande desastre para todos. Dessa forma, mesmo estabelecidos dentro do alfabeto artificial, decidiram começar a impor limites para tudo. Passaram a criar leis que impedissem os excessos e punições severas para quem as desrespeitasse.
foram retrocedendo, mas muito tardiamente, da escolha de viverem em liberdade total. Tardiamente porque a essa altura já estavam todos desligados do campo astrológico, com suas glândulas pineais embrionadas no magnetismo. E foi dessa forma, entendendo aos poucos de que tudo tem que haver limites para não cair no vazio da existência, que passaram a vigorar entre todos os povos as leis, que é para punir os abusados, os sem limites. Saiu fora da lei, vira um criminoso, passível de punição. Vejam, meus queridos, como é contraditória a vida do animal racional. Abandonaram o alfabeto astrológico para adotar um que desse liberdade total, abrindo mão de uma regência superior para poder realizar essa vontade abusiva, para depois, vivendo já regidos pelo magnetismo, que transformou todos em feras bravias e desequilibradas, vir a adotar novamente limites para poder conter o mal, poder haver um mínimo de ordem e de respeito de uns pelos outros. É ou não é uma grande contradição tudo isso? Previram tudo esses grandes arquitetos do artifício, sonhadores de uma liberdade sem limites. Só não previram as consequências desastrosas causadas a partir desse grande e absurdo que foi o abuso do livre-arbítrio. No entanto, meus queridos, somente com as leis criadas pelo pensamento, o alfabeto artificial não se compara e nem se equivale ao astrológico, porque o astrológico trazia a orientação certa para tudo, por ser de uma regência consciente. Então não havia necessidade de estudos para se aprender. Enquanto que pela regência inferior, que é a do pensamento, vivem todos tontos, sem saber como acertar na vida, sem saber qual a direção certa a se tomar, aprendendo tudo com grande dificuldade, vivendo escravizados pelo próprio artifício. Dessa forma, meus queridos, os bichos, com o seu desrespeito, com os seus abusos, com suas pretensões libertárias, criaram o alfabeto artificial para a multiplicação dos males de toda a humanidade, porque o artifício se transformou numa arma para os maus, uma arma traiçoeira em todos os sentidos, devido às inúmeras armas de destruição que criaram e devido também aos contos mentirosos que, por falta de uma regência superior que antes trazia uma consciência verdadeira, acabam facilmente enganados por histórias mentirosas, mentiras que se passam por verdades, ao ponto da mentira se tornar uma coisa comum dentro da civilização, onde enganam uns aos outros. Até as mensagens espirituais introduzidas aqui na Terra para encaminhar todos se tornaram ferramentas para enganar, onde falsos profetas, falsos iluminados se utilizam delas para criar seitas, doutrinas e religiões
com histórias e contos sugestivos, supersticiosos, para arrebanhar grandes rebanhos e grandes fortunas, catequizando da melhor forma para criar seus grandes impérios da vida do nada. Para verem, meus queridos, que tudo parecia ser grandioso, belo e bom, mas eram apenas aparências, todos sendo iludidos com as aparências, vivendo traídos por contos e lendas que embebedaram todos de uma tal maneira que obedeciam às mentiras cegamente, como se fossem verdades. E hoje eis o resultado aí. Salve-se quem puder. Ninguém está livre. Mas entendam, meus queridos, que os que ostentaram toda essa forma malograda de se viver não são os culpados, porque quando nasceram já foram encontrando tudo isso aí do jeito que está e não conheciam os métodos certos para que pudessem adotar. O erro já vem de muito lá do passado distante. Tinham mesmo que adotar o errado como certo, e daí sofrendo todas as consequências, como está aí. Vejam aí a velha Europa, sempre foi símbolo de prosperidade, vivendo aí dificuldades físicas, morais e financeiras. Ninguém está livre da liquidação da fase do pensamento que terminou em 1935. Atualmente, os que passaram a se conhecer é que estão tomando conhecimento do rumo certo, da meta final dessa civilização, que é o retorno ao mundo racional, que não é feito pelo progresso das artes, e sim pelo desenvolvimento do raciocínio, até a iluminação completa do aparelho. Agora, na fase racional, é que estão tendo acesso e conhecendo o certo dos certos. Agora é que estão conhecendo o verdadeiro Deus, que é o racional superior, e a sua cultura consciente e positiva. Antes só conheciam a cultura do animal racional livre e pensador, e por isso é que está aí esse salve-se quem puder no mundo todo. A cultura do animal racional foi necessária somente para a lapidação, para o entendimento de que tomaram o rumo errado. Lapidar quer dizer sofrer, penar, agonizar para poder aprender. Então isso é tratado como lapidação. Sofrer de todos os modos, de todas as maneiras, de todas as formas. Sofrimento físico e psicológico, para depois de lapidados, então, vir, enfim, o reconhecimento do erro e o reconhecimento do que é certo, para que se agarrem com o certo e abandonem o erro. O errado é animal e o certo é racional. E para que tudo se estabilize, é preciso que a humanidade tome conhecimento da fase que já está em vigor, que é a fase racional, a fase do desenvolvimento do raciocínio. Então, meus queridos, tinham mesmo que viver em um estado de intolerância com si próprios, devido ao estado de imperfeição peculiar que já é desse natural da matéria, por ser a matéria uma estrutura imperfeita.
Então procuravam perfeição na matéria sem poder encontrar. Por a matéria estar em um estado de imperfeição. Mas com grandes esforços foram aos poucos moldando maneiras para ver se melhoravam esse estado de imperfeição, né? Para ver se era possível engendrar um padrão em que todos pudessem se compreender da melhor forma possível. Então foi assim, meus queridos, que as lutas se multiplicaram em prol do bem de todos, sob a égide do amor ao próximo como a si mesmo. Mas no estado de imperfeição da matéria, não tinham condições de se harmonizar com esse senso de equilíbrio humano, por a matéria ser um ser desequilibrado. Por o ser de matéria já está sob o domínio de dois personagens poderosíssimos e deformados, que sempre formaram o jogo do desequilíbrio entre os seus súditos, que são os seres humanos. Por mais que se esforçassem para implantar o equilíbrio entre todos, por conta da influência desses dois personagens, meus queridos, que é o elétrico e o magnético, não tinham como obter sucesso. Todos os esforços até aqui não passaram de um passatempo de boa vontade, por a intenção ser boa. Mas a natureza de todos não está preparada e nem condicionada a receber tanta magnitude para o bem de si mesma. No entanto, fizeram de tudo para ver se o povo sentia isso, o amor por vós, o amor de nós para vós e o amor de vós para nós. O povo não estava amadurecido para sentir tão grandiosa magnitude, por estar ainda perdendo os vínculos de selvagens, que já vêm de um mal hereditário. De forma, meus queridos, que os esforços de muitos foram muito grandes, mas não puderam alcançar os seus objetivos. A intenção dos mais adiantados e ilustrados foi a melhor possível, que era para ver se por esses meios poderiam ser corrigidos os erros, evitando assim todos os males. Mas ficou tudo somente na boa vontade. Os mais adiantados usavam sempre a forma decantada do bem fazer para o bem receber, ou seja, plantar flores para colher flores, porque quem planta espinhos, colhe espinhos. Essa é a psicologia natural da vida, que faz parte do estudo real e certo da astrologia. Definidos todos esses pontos positivos pela prática da realidade da vida, como quem diz, quem não quer ouvir barulho, não faça barulho. Quem age com imprudência, age sem consciência e encontra mais consequências. Surgindo daí essas máximas para a regulamentação da vida, para atingir o mínimo de equilíbrio para poderem viver. Mas esse mínimo de equilíbrio vem sendo destruído pela própria imaturidade dos jovens que não estavam preparados para esse curso de superioridade. O desequilíbrio
da jovem guarda despreparada não prepararam bem a juventude e exigiram deles um comportamento de adulto. Se não preparar uma máquina para ela trabalhar bem, ela vai passar a trabalhar mal, não bem. Dessa forma, meus queridos, houve um desequilíbrio da juventude e o desrespeito se generalizou. Como já estão vendo aí, ninguém respeita mais ninguém. Ninguém respeita mais o senso de humanidade. O mundo se tornou insustentável e intolerante por não haver o principal, que é o respeito a si mesmo, a tudo e a todos. A dignidade, meus queridos, sumiu. O império da indignidade surgiu e assumiu o andamento dessa vida de tormentos. As esperanças do futuro do mundo passaram a ser somente de dias negros. Mas isso não se concretizará porque está aí a fase racional na Terra, para evitar esse caos, para evitar o caos da humanidade. Para verem, meus queridos, que tudo que está existindo de ruim, os culpados não são essas novas gerações, mas sim os primitivos de milênios passados, que já principiaram dessa forma. As novas gerações estão sofrendo por conta das gerações antiquíssimas. E esses antigos também nada de certo podiam fazer, porque se afastaram do alfabeto astrológico. Então, nada de certo sabiam mais. Eram muitíssimos atrasados. Nem falar direito sabiam. Comunicavam-se rudemente. Mas foram eles que plantaram o princípio de tudo que está aí. Mas tudo isso serviu também para a lapidação do animal racional, que podia ser de outra maneira, muito mais suave. Mas agora não há mais do que se lamentar, porque o certo dos certos já está aí, que é a cultura racional, para que todos passem a andar certos. Assim é a evolução da vida da matéria, onde tudo se transforma. Hoje é uma coisa, amanhã é outra coisa, e depois outra, e assim sucessivamente. É o império do progresso das mudanças feitas pelas transformações, onde tudo se transforma até atingir a forma verdadeira do seu ser, atingir o senso racional. No atingir o senso racional, então se estabiliza na sua forma real, que é de raciocínio puro, limpo e perfeito. E daqui, do celeiro do mundo, que é o Brasil, é que tem que sair a forma redentora da salvação e da recuperação da humanidade racionalmente. O Brasil é o berço da paz e da concórdia universal. Por isso nasceu nesse rincão o verdadeiro príncipe da paz, Manuel, e com ele a suprema cultura racional, a cultura do nosso verdadeiro mundo de origem, a cultura racional. O Brasil foi e sempre será o maior celeiro universal, e por isso é o Brasil berço eterno e monte varonil, por ter nascido no Brasil da cor de anil os louros fulgurantes da paz eterna universal, pela fórmula verdadeira da origem de ser racional,
por ter nascido aqui nessa terra abençoada por Deus, o desencanto redentor da humanidade, mensagens divinas provindas de um mundo superior. Através delas virão a paz entre todos e a concórdia universal. Bem, meus queridos, chegou a hora do nosso momento musical e logo após a música retornaremos com mais informações para todos. Estamos apresentando o programa Nova Era com Roberto Rios. Voltamos a apresentar o programa Nova Era. Para que se chegue rapidamente a cultura racional ao alcance de todos, meus queridos, basta somente fazer a oficialização do conhecimento de cultura racional
que é de salvação da humanidade, em todos os estabelecimentos de ensino do mundo. Estudo diurno e noturno. Instituir palestras, conferências, debates, selecionar programas como esse que vocês estão assistindo, Nova Era, para facilitar na velocidade da compreensão e da absorção do conteúdo do conhecimento racional. Então, meus queridos, com essas providências estará resolvida a racionalização de toda a humanidade. É universal. E isso tem que começar aqui no Brasil, que é o celeiro do mundo, por o alimento racional ter brotado aqui, como fonte de vida de toda a humanidade. Mas para isso, meus queridos, precisamos de um governo que tenha o conhecimento de cultura racional, para poder receber do mundo racional todas as orientações precisas para a sua feliz atuação de salvação da humanidade. Porque um governo que tenha o conhecimento de cultura racional, ele é protegido pela fase que está em vigor. Ele é amparado pela fase racional, amparado e orientado pela natureza. Tudo passa a dar certo no seu governo, por contar com a força mais poderosa do universo, que é a energia racional. Chegará então o dia, meus queridos, do nosso querido Brasil, em primeiro lugar, ter um governo racional. Essa é uma profecia do próprio racional superior que eu estou aqui reproduzindo, para que o Brasil seja o espelho do mundo, por ter nascido no Brasil a cultura racional, que é a salvação eterna da humanidade. Estamos em plena fase racional, então é preciso um governo identificado com a fase, um governo racional. Na fase que passou, estavam na categoria de animais racionais, mas terminou a fase de animal racional e entrou a fase racional, que é a fase de aparelhos racionais, para que tenham o amparo da natureza e as coisas passarem a dar certo. Um governo para acertar em tudo e tudo dar certo, é preciso que tenha o conhecimento desta nova fase, para que possa ser amparado por ela, que é a fase do verdadeiro Deus, para ser orientado pelo verdadeiro Deus, porque Deus é racional e a nossa origem também é racional. Na origem é que está a solução para tudo e para todos, para que haja a paz, o amor, a fraternidade e a concórdia universal. Quem rege e quem governa racionalmente conhece a justa causa e a razão de tudo e de todos, e bota tudo e todos em seus lugares. Dessa forma, meus queridos, se torna um salvador plenipotenciário, por conhecer a forma real da maior potência universal, que é a cultura racional. Então, por todas essas razões justas e certas, é que todos os governos têm que conhecer a cultura racional, não só o Brasil,
para saberem salvar a humanidade do caos em que submergiram. Porque é preciso governar como racional e não como um bicho racional. Porque o bicho não sabe o que faz. Vive de experiências, as apalpadelas, e o racional é consciente, positivo, é pacífico, é humano e sabe exatamente o que precisa ser feito. Então vamos governar como racionais para que tudo dê certo, mas certo mesmo na vida de todos. E vamos agradecer eternamente ao Senhor Manuel Jacinto Coelho, que é o racional superior, por ter vindo pessoalmente trazer essa redenção, essa salvação para todos aqui na Terra. Vamos comemorar muito o seu nascimento em 30 de dezembro, todos os anos, porque não há nada que pague a nossa salvação, que é o retorno para a eternidade do mundo racional. Seremos eternos devedores por esse auxílio de grande valor definitivo de resgate dos seus filhos. Essa data já está pronta. Vamos todos homenagear esse grande Pai que nos trouxe em grande auxílio. Parabéns pela coragem de se materializar como bicho para salvar a bicharada desse chão, por vir nos resgatar. Parabéns, racional superior, por suas bênçãos, por sua luz e a sua grande paciência com seus filhos. Vamos dar um grande salve para Manuel Jacinto Coelho, racional superior. E um grande salve aos três poderes que auxiliam nesse trabalho de resgate e de iluminação de todos. Não há palavras que possam agradecer o estado de alegria e de satisfação dos recuperados por essa salvação de todos para o nosso verdadeiro mundo de origem. Bem, meus queridos, estamos chegando ao final de mais um programa. Não deixem de curtir, de deixar o seu like, de compartilhar com os amigos e parentes e de comentar, né? O comentário lá é sempre muito importante para esse canal. E também não fiquem tristes pelo fim de mais uma edição do programa, porque domingo que vem estaremos juntos novamente, estreando uma nova edição, sempre às 15 horas, nesse mesmo canal e nesse mesmo programa. Nova Era, a natureza como você nunca viu. Você ouviu o programa Nova Era com Roberto Rios.